Boa noite todo mundo. Boa noite, meus amores que estão em casa, aqueles que estão chegando do trabalho e assim como eu, atrasada. Um trânsito danado. Brasília começou uma épocazinha que à tarde, durante o dia, faz calor, mas à noite já dá aquele friozinho, sabe? Então cheguei atrasada para nossa live. Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Como passaram? Hoje não fiz a live que eu sempre faço no horário de almoço, porque eu gostaria de conversar com vocês sobre algo muito importante. Então eu preferi deixar para noite, onde a gente podia ficar mais confortável. Eu estaria em casa, né? Eu estaria aqui com vocês, pronta para abrir a live e conversarmos. Primeiro lugar de tudo, eu quero agradecer imensamente a todos os colaboradores dos projetos da casa, inclusive aos colaboradores que fizeram o Dia das Mães. As entregas já vão acontecer junto com as cestas básicas. Nós iremos entregar, né, a lembrancinha, e são lembranças lindíssimas que foram ofertadas. Então, quero agradecer imensamente a todos vocês. Quero propor, antes de começar essa live, pelo assunto que é delicado, pelo assunto que é extremamente espinhoso para mim, porque é um assunto que eu não gostaria de falar, eu não queria estar aqui, é algo muito bom, mas era um assunto que eu acho que médio nenhum deveria passar e deveria estar aqui para explicar. Então, antes de começar, eu vou propor que a gente faça uma oração inicial, justamente para as pessoas que estão entrando aqui e que não são seguidores, né? São pessoas que são perseguidores, mas que vão assistir a live também, porque eu sei que assistem, para que eles possam entender também o que eu vou dizer. Mas essa live, principalmente, é em respeito a vocês. O meu público, é em respeito a vocês, os meus companheiros de jornada, porque vocês não são meus fãs, vocês são espíritos que eu dei a mão, que você me deu a mão para que a gente possa caminhar junto. Então, essa live de hoje é em homenagem e em grande respeito, principalmente a vocês. Mas quero fazer uma oração, porque a gente sempre começa tudo com oração, os momentos bons, os momentos ruins. Vamos orar hoje pelas pessoas que provocaram esse furacão, né? Durante a vida de Mayra Rocha e de outros médios. Vamos fazer essa oração em prol daqueles que sofrem o preconceito religioso, para que eles tenham força, para que eles possam continuar. Então eu vou pedir para fechar os olhos materiais, abrir os olhos espirituais e nesse momento pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que dê um abraço bem apertadinho na minha alma, na alma de todos vocês. Pedir a Deus que proteja todos os médios, os padres, os pastores, todos os líderes religiosos e todos aqueles que evangelizam, que levam o seu nome adiante. Nesta noite, Senhor, te pedimos o teu perdão pelos atos praticados e pedimos a condição de nos dar também o dom de perdoar. Te entregamos os nossos amigos, mas principalmente te entregamos os nossos inimigos em tuas mãos. Confiamos na tua justiça, na tua bondade e na tua abnegação por amor a cada um de nós. Peço a Maria Santíssima que nessa noite abençoe toda a humanidade, que possa proteger principalmente os países que estão em guerra, mas que olhe por cada um de nós. Peço ao irmão Daniel que possa proteger a Casa da Caridade, estar lá sempre como trabalhador fiel. Peço por todos os colaboradores, por todos os voluntários e peço por todos aqueles que entraram nessa live hoje, Senhor, buscando entender não somente as injustiças do mundo, mas as circunstâncias que nos levam a passar por isso. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, que assim seja. Bom, para aquelas pessoas que é a primeira vez, né, que está entrando na live, você pode ficar um pouco perdido nos acontecimentos, mas eu vou tentar ser bastante didática e prática nessa live. Bom, vou começar com uma matéria que sai na UOL sobre mim. A matéria é essa aqui, ó. Essa é a matéria com meu rosto estampado e a matéria da UOL usando essa foto, que era a foto de um ritual
no dia em que eu estava fazendo o ritual de cura e libertação, se eu não me engano. Ela sai dia 19 de novembro de 2024. Eu acordo pela manhã com a seguinte notícia: servidora da presidência, porque sim, eu trabalhava na presidência da República, hoje eu trabalho no ministério, mas eu trabalhava na presidência da República há mais de 2 anos, há menos de 2 anos, mas já estava lá há quase 2 anos, na verdade, quando essa reportagem lançou isso. Porque eu sempre trabalhei na presidência da República e ninguém nunca me viu falar sobre política. As pessoas lá da presidência sempre respeitaram o meu trabalho mediúnico, os meus conselhos e jamais me pediram qualquer manifestação política. Por isso, ninguém sabia que eu trabalhava na presidência da República. Ninguém nunca soube onde eu trabalhava e entendeu que quando isso saiu, eu não entendi nada a meu desfavor, entendi ao meu favor, porque eu sempre me mantive ética, honesta. A Casa da Caridade nunca recebeu R$1 de doação de nenhum governo, nem federal, nem distrital, nem municipal. Se algum político já colaborou lá como uma pessoa normal, colocando lá pela internet, né, ou colocando direto na casa, mas jamais falou em nome lá dentro da Casa da Caridade. Nunca existiu. Pois bem, servidora da presidência, médium, aí vem, né? Porque além de servidora da presidência, médium é investigada pelo MP por estelionato. Essa é a capa da notícia. Servidora da presidência, médium, é investigada pelo MP, ou seja, pelo Ministério Público, por estelionato. Dia 19/11, 6 horas da manhã, eu acordo com essa notícia. E acordo com o meu chefe ligando, querendo saber se eu estava bem, porque no dia anterior, um repórter chamado Matheus Araújo, né, que foi quem escreveu essa matéria, o Matheus Araújo entra em contato conosco mais ou menos umas 2 horas da tarde, dizendo que a gente podia se manifestar, que até 5 horas da tarde, porque depois disso a matéria já estava pronta. E a Casa da Caridade se manifestou. Dentro dessa matéria que ele escreveu, ele não colocou parte do que a casa disse e parte do que a presidência também tinha dito. Bom, vamos continuar. Servidora da presidência, médium, é investigada pelo MP por estelionato. Matheus Araújo, da UOL de São Paulo, dia 19/11 de 2024, 5h30 da manhã. Bom, a médium Mayra Rocha, aí ele bota reprodução, Casa da Caridade Nasce Daniel, porque ele pegou a foto justamente de um ritual. O MP do Distrito Federal e dos Territórios investiga por estelionato a advogada Mayra Alexandrina Leobino Freitas Nogueira, assessora do gabinete da Secretaria Especial de Acompanhamento Governamental da Presidência da República. Além de estelionato, ela é suspeita de cometer outros 7 delitos, entre eles coação e crimes contra a administração pública. As acusações envolvem cartas psicografadas por ela em eventos espíritas. Mayra Rocha, como é conhecida, é dirigente da Casa de Caridade Inácio Daniel, fundada em Brasília em 2018. Bom, aí é o iniciozinho. Ele diz que eu estava sendo investigada pelo Ministério Público do DF por estelionato e mais 7 crimes. Ou seja, aqui ele está dizendo, o Ministério Público investiga por estelionato a advogada Mayra Alexandrina Leobino Freitas Nogueira, assessora do gabinete, aí botou tudo, botou o meu nome, botou onde eu trabalhava, botou que eu estava sendo investigada por 8 crimes. Mayra Rocha, como é conhecida, né, é dirigente da casa e depois assim, fundada em Brasília em 2018. Só nesse parágrafo aí, já pode dizer que praticamente tudo é mentira. Ele só acertou que eu trabalhava na SEAG, quando alguns outros falavam que eu trabalhava no gabinete do presidente Lula, né? Fundada em Brasília em 2018, a casa não foi fundada em 2018. A casa foi fundada em 2020, Matheus Araújo. Eu acho que, inclusive, você nem investigou bem nem isso.
2018 eu trabalhava num outro centro, aliás, num grupo Amor, nem existia casa de caridade. Mas ele continua. Um dossiê encaminhado ao MPDFT, a qual a UOL teve acesso, aponta indícios de manipulação e exploração emocional de pessoas em situação de vulnerabilidade por parte da médium. O engraçado, gente, é que nesse dia o Ministério Público ainda não tinha nem conhecimento do dossiê e Matheus Araújo já tinha. Matheus Araújo já tinha conhecimento do dossiê antes do Ministério Público. Ok? Segundo a denúncia, além de coletar informações em redes sociais, previamente para usar nas cartas psicografadas, a mulher, viu, gente? A mulher, ou seja, eu já não saí de médio, aí eu já saí de qualquer... Eu virei a mulher. A mulher usou indevidamente seu cargo no governo para obter dados pessoais das vítimas. O documento cita também um esquema de tráficos de informação envolvendo outros servidores públicos integrantes da Casa de Caridade Inácio Daniel. Aí eu vou fazer um ponto nessa denúncia, nessa reportagem, né? A Casa da Caridade, sim, tem vários servidores públicos, dentre eles advogados, juízes, nós temos servidores de ministérios, nós temos servidores de tribunais, nós temos servidores das diversas áreas. Brasília é um local que tem muitos servidores, né? Então lá na casa tem. E eu quero dizer para vocês que esse dossiê que ele citou aqui não era um dossiê, foi uma notícia de fato, ou seja, uma denúncia anônima, feita por alguém anônimo também, colocado no site, pelo site do Ministério Público. Colocado pelo site do Ministério Público. Aí, nesse dossiê, citaram pessoas como um delegado que trabalha como caridade na Casa da Caridade. Esses servidores colocaram pessoas que não tinham nada a ver. Inclusive, esse mesmo dossiê anônimo também foi enviado à Presidência da República, onde eu trabalhava, foi enviada aos tribunais, foi enviada inclusive à AGU, onde uma outra colega trabalhava e que presta serviço na Casa da Caridade voluntariamente. Ou seja, para prejudicar, inclusive, o nosso profissional. Quero dizer para vocês, inclusive para ele, que espero que esteja assistindo, eu espero que tenha alguém da UOL assistindo também, porque assim, eu acredito ainda que as pessoas podem ser pessoas melhores. Eu estou já com processo com a UOL que eu vou dizer para vocês, tá? Vou dizer para vocês o que aconteceu. E essa live de hoje, isso aqui aconteceu em novembro. Eu tô vindo trazer a explicação que eu disse para vocês, que eu ia ficar calada até eu conseguir explicar para vocês, até eu vir aqui. Então, espero que tenha alguém da UOL. UOL, não espera lá no juiz, não. Retifica essa informação. Isso se chama barrigada no jornalismo. Quando você quer publicar algo que é mentira, é fake news isso aqui. Então, não espera lá, não. Espera não, me procura, me dá o direito de resposta. Porque aqui você cita médio, você cita mulher. Me dá o direito de resposta agora, me dá o direito de ir lá responder para vocês. Mas eu vou continuar. Então, depois de tudo isso, ele diz: em nota à reportagem, Mayra Rocha e o Centro Espírita negam as acusações e dizem ser alvo de perseguição e intolerância religiosa. Matheus Araújo, nós te respondemos isso dizendo que já havia um inquérito aberto e nesse inquérito, por perseguição religiosa, haviam pessoas que coincidentemente publicaram vídeos de coisas que continham nessa denúncia anônima, que de anônima não tem nada. Então, eu não neguei a acusação, porque eu não fui acusada, eu não fui sequer investigada como vocês colocaram aqui. Eu não tinha que te negar, eu te avisei que a gente já tinha um inquérito que você poderia ter, já que é repórter. Na minha concepção, repórter precisa investigar. Eu nunca que soubesse que as pessoas poderiam botar qualquer informação no jornal, no veículo de informação, sem passar por uma investigação. Então,
Quando você entrou em contato, nos dando até 2h30 da tarde, porque para mim era até 2h30, para a presidência até 5 horas. Então, até 2h30 da tarde, né? Eu não te disse que negava as acusações, eu disse que você procurasse lá na delegacia o inquérito que estava sendo aberto por 2 indivíduos que coincidentemente publicaram vídeos de coisas que continham nessa denúncia anônima e que o delegado era quem estava investigando lá. Você sequer contactou com o Ministério Público, sabe por quê? Porque quando você lançou essa notícia mentirosa, ainda não tinham sequer dado conhecimento. Você soube primeiro do que o Ministério Público. Então ele continua e diz: a assessoria da imprensa da República afirmou desconhecer a investigação e informou que a servidora não tem acessos a dados do governo federal. Vejam, eu trabalhei na presidência da República, minha área é jurídica, trabalhei na área de orçamento e gestão e nós não temos nenhum servidor da presidência e nem em lugar nenhum tem um sistema que comporte toda a vida de quem quer que seja. Inclusive, Matheus, pela lei de LGPD, muitos dos dados das pessoas são protegidos. Se você não sabe disso, é bom procurar saber para suas próximas notícias. Inclusive porque eu recebi algumas ameaças anônimas também de que se eu continuasse o processo contra a UOL não largaria do meu pé. E eu mandei avisar que não há problema nenhum. Todas as vezes que eu precisar vir a público falar, eu falarei. Então ele bota rede de influência e bota a foto de Mayra Rocha de novo. Foi uma grande notícia, tá? Rede de influência. Mayra Rocha tem mais de 230 mil inscritos em seu canal do YouTube. E o centro liderado por ela ultrapassa 490 mil seguidores no Instagram. Aí, vídeos publicados na internet mostram a médium em reuniões e lendo cartas atribuídas a pessoas que já morreram. Os eventos ocorrem com a presença de plateia com familiares. Primeira coisa, centro espírita. Eu não tenho um centro espírita. Ninguém tem, na verdade. Todo o centro pertence a Jesus. Mas nós somos uma casa da caridade universalista, onde a gente atende a todas as religiões. Mas ele continua. Os textos lidos por ela nos encontros religiosos seriam baseados em informações coletadas de redes sociais e registros públicos, e não em mensagens espirituais, diz o relatório apresentado ao Ministério Público. Fontes ouvidas pela UOL conta que Mayra Rocha exige inscrição antecipada daqueles que desejam participar da sessão de psicografia. O centro solicita dados como nome completo e número de telefone, o que, segundo as fontes, facilita na captura de dados. Olha as fontes dele, tá, gente? Fontes, né? Porque, infelizmente, todo repórter tem direito a resguardar a fonte. A lei dá esse direito e eu sei, Matheus, que você não vai falar, não é? Então, fontes que disseram ao Matheus que eu pegava inscrição antecipada. Os inscritos precisam confirmar via WhatsApp sob o risco de cancelamento. Vamos lá. Nós fazemos psicografia aqui em Brasília numa escola emprestada por uma diretora muito bondosa, porque quando a gente abre as inscrições, dão muito mais do que 1.000 pessoas. Então a minha preocupação e da espiritualidade sempre foi colocar essas pessoas de uma forma confortável. Colocar elas onde tenha arejamento, colocar elas onde elas possam passar entre as cadeiras caso alguma coisa aconteça. Eu preciso contratar o número certo de brigadista. Eu preciso levar médicos até lá, né? Porque se acontecer alguma coisa, eu preciso ter ali, né? Então, botam-se as cadeiras, a gente prepara a comida, é um dia inteiro de comida, né? Porque as pessoas ficam ali o dia inteiro. Então a gente promove o melhor para ficar cada vez, né? Cada vez mais confortável. Eu não acredito que buscar mensagem espiritual precisa ser dolorido. Inclusive, eu nem gosto, né? Eu nem gosto desse negócio de dormir em fila, desse negócio, sabe, muito penoso. Eu não gosto disso. Então, quando nós fazíamos inscrições, era justamente para manter o confortável. É para manter o confortável, né? Disso tudo.
Segundo autores da denúncia, a médium e a equipe delas acessavam a partir dessas informações com antecedência dados pessoais para incluir em mensagens. A médium e a equipe dela, ou seja, entre exemplos citados, ele cita uma carta atribuída a uma ciclista. Aí ele bota com informações supostamente pesquisadas em publicações na internet. A mãe dessa carta fez depoimento a meu favor. A mãe da carta cita sobre detalhes que só eu e ela sabíamos, entende? A mãe da vítima, no entanto, chegou a divulgar um vídeo confirmando a autenticidade da mensagem em apoio a Mayra. Pelo menos isso citou, né? Outros servidores públicos ligados à médium e à Casa da Caridade também estão na lista dos denunciados. Denunciados. Eu não fui sequer investigada e pela UOL eu já estava denunciada. Entre eles estão um procurador, um analista do Tribunal de Justiça, um delegado da Polícia Federal. A suspeita é de que os servidores tenham acesso aos inquéritos e processos e repassem esses dados a Mayra. A denúncia relata que familiares teriam sido pressionados e manipulados a fazer contribuições financeiras para a casa religiosa. Aí merece uma paradinha, né? Todo computador de qualquer servidor público, seja ele qual for, pode ser auditível, né, que chama, pode ter uma auditoria. Inclusive, para saber onde navegou, como navegou, o que fez. Um dos funcionários públicos citados aqui nem sequer tinha acesso mais ao sistema da polícia há mais de 4 anos, porque ele já trabalhava em um outro lugar, porque é a seção de servidor UOL. Então, enfim, sobre familiares pressionados a fazer contribuições. Gente, eu trabalho com caridade há 10 anos. 10 anos eu trabalho com caridade. Jamais pressionei qualquer pessoa para fazer contribuições. Aliás, ninguém jamais me entregou uma contribuição, é feita pela internet. Eu venho, eu trago as questões, eu trago aqui os programas e vocês contribuem. Procurada pela UOL, a Casa de Caridade Inácio Daniel e a médium Mayra Rocha disseram desconhecer a existência de qualquer processo de investigação relacionado aos fatos, porque eu não estava sendo nem investigada, eu não tinha sido nem chamada, nem a me explicar por nada. E se colocaram à disposição para colaborar plenamente com as autoridades em qualquer das apurações que fossem necessárias. Isso é verdade. Nos colocamos e nos colocaremos sempre. A nota diz que Mayra tem sido alvo de perseguição e intolerância religiosa, tendo como principal instrumento a difamação em uma tentativa de descredibilizá-la. Isso em novembro. Esses casos, dizem, foram registrados na Delegacia Especial de Repressão, na DECRIM. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República afirmou que jamais foi informada acerca de qualquer procedimento investigatório do Ministério Público sobre a servidora citada, nem recebeu qualquer pedido de informação a respeito da conduta da mesma. A presidência também informou que Mayra não tem acesso nenhum a banco de dados do governo federal, exceto aqueles de natureza administrativas afeitas ao desempenho de suas funções profissionais. E assim termina uma matéria que aqui deu, é porque ficam botando coisa aqui pra mim, que aqui deu 4 folhas, certo? 4 folhas, ok. De verdade, eu nunca tinha lido essa matéria. Até hoje eu não conseguia ler essa matéria. Os danos morais, psicológicos que essa matéria me causou, eu acho que nesta encarnação eu não consigo dizimá-los. Eu não consigo, hoje em dia, olhar um jornal. Eu não consigo ver o símbolo da UOL. Porque apesar do meu coração sempre estar pedindo, né? Sempre estar buscando perdão, eu considero que uma reportagem desse tipo, feito num jornal, né, num meio de comunicação como a UOL, teria que ter sido
muito bem instrumentado. Caberia apenas uma mensagem para o Ministério Público. Por que não ligaram no Ministério Público? Por que não foram lá e perguntaram ao Ministério Público? Mandasse um ofício, mandasse alguma coisa ao Ministério Público. Mandasse a delegacia para saber, você não quis saber. Bom, no dia que essa reportagem veio ao ar, eu fui extremamente atacada na rede social. Eu fui chamada de muitas coisas, né, por várias pessoas. Eu tive pessoas que estavam junto comigo na caminhada e pularam do barco, achando que realmente isso era verdade. Eu sofri muito, ó. Minha família sofreu muito. Vocês não sabem o abalo que vocês ocasionaram na minha família do Ceará, o que vocês ocasionaram na minha família aqui de Brasília. Nos meus filhos, ó, meus filhos têm 8 e 9 anos. Eles não tinham sequer culpa do trabalho que eu fazia. Os danos psicológicos e morais foram tantos que eu procurei, sim, como sempre disse, psiquiatra, psicólogo. Até hoje eu estou tomando remédio que muitas vezes reduzem a minha capacidade mediúnica, né? Então, vocês não têm noção do que vocês causaram. E aí nesse dia, né? Se descobre que o repórter Matheus Araújo, coincidentemente, conhecia um dos anteriormente investigados, mas ontem saiu a denúncia. O juiz recebeu a denúncia do Ministério Público por stalker e preconceito religioso dessas duas pessoas que me perseguem há alguns anos. Então, assim, naquele dia, se a UOL tivesse contactado a delegacia especializada, vocês teriam sabido do que eu estava passando. Vocês teriam sido testemunhas. Ontem, o juiz recebeu a denúncia contra eles. Eles são réus num processo por stalker e por perseguição religiosa, UOL. E, coincidentemente, o pai do repórter, trabalhou com um dos hoje réu. Um dos réus, um dos que publicavam vídeos, coincidentemente, com o que tinha na notícia de fato, na notícia anônima feita ao Ministério Público e que repassaram para o Matheus Araújo. Embora eu não possa afirmar que esses mesmos réus de hoje são os responsáveis por serem fontes de Matheus Araújo, a coincidência do pai trabalhar na mesma prefeitura que um deles no mesmo tempo e, aliás, morarem na mesma rua, na mesma região, ali no mesmo bairro, né, de Pernambuco, me leva a crer. Ambos se seguiam na internet. Teve todas essas coincidências que eu soube no outro dia. Pois bem, mas hoje a live não era nem para falar isso com vocês, que isso aqui vocês viram, né? Vocês viram quando foi publicado em novembro. Eu recebi hater, eu recebi mensagens de morte, eu recebi todas as coisas que vocês imaginarem. Eu fiquei de novembro até aqui 7 meses esperando a justiça do homem e de Deus. Eu me calei. Ninguém nunca ouviu da minha boca qualquer palavra de desagrado para ninguém, nem mesmo para o repórter. Inclusive, eu acho que esse repórter foi infantil. Foi infantil porque existem outras formas de crescer na sua profissão sem ter que arrasar a vida de ninguém. Eu sofri muito e nada que aconteça dentro do processo que eu estou contra vocês na justiça, UOL, vai pagar o transtorno que me causaram. Eu continuei durante esses 7 meses fazendo todos os meus trabalhos segurada pela espiritualidade. E por essas famílias que me seguem, que me acompanham, por essas mães que precisam do meu trabalho, por essas 5.000 pessoas, UOL, que são ajudadas. 22 projetos, 5.000 pessoas ajudadas. Você nunca fez uma reportagem, UOL, sobre isso. Mas uma reportagem mentirosa, uma fake news e umas coincidências enormes. Tudo é muita coincidência. Hoje o réu era amigo do repórter, trabalhou com o pai dele, morava no mesmo bairro e divulgava os vídeos com o mesmo conteúdo da pseudo notícia de fato. Ó. Deixa eu te ensinar outra coisa, não é a denúncia não. Denúncia é quando o Ministério Público, depois de investigar, ele propõe a denúncia, como foi feito contra os meus perseguidores. Então o Ministério Público propõe a denúncia e o juiz aceita ou não aceita a denúncia. Eu nunca fui sequer investigada.
Tudo isso para te dizer, UOL, que eu tenho uma notícia que você poderia ter ido atrás. Ontem eu tive o grande prazer de saber que o Ministério Público do Distrito Federal arquivou a notícia de fato. Não era denúncia, não. Ele arquivou antes de qualquer investigação, homologou o arquivamento da notícia anônima, por não ter base nem fundamento nenhum. E como eu não sou como vocês, está aqui, ó. Tá público, tá, UOL? Tá público como sempre esteve. Site do Ministério Público do Distrito Federal. E aí as suas fontes, certamente, né? Certamente anônimas também podem ir lá ver, né? Essa daqui. Vejam bem. Foi feito um relatório, aqui porque quando o promotor recebe, ele analisa se há fundamento para continuidade, para poder começar uma investigação. Entendam, eu nunca fui sequer investigada. O Ministério Público recebe a notícia de fato, distribui para um promotor e ele vai analisar se há fundamento, se há prova para instaurar qualquer investigação. Se tivesse instaurado, eu seria chamada lá, ia se fazer a investigação e depois o Ministério Público ia dizer se havia fundamentos. É difícil ter que explicar para jornalista e para jornal trâmites jurídicos, porque isso era para vocês terem uma área jurídica, eu acredito que vocês tenham lá dentro. Depois, isso vai para uma Câmara. O promotor diz, eu não vejo nenhum motivo para abrir instauração, e vai para uma Câmara com um procurador de justiça, né? Com uma procuradora, no meu caso, foi uma procuradora de justiça, 2 procuradores de justiça e um promotor de justiça. É vogal, né? Membro suplente, membro titular e relatora. Vou ler para vocês agora o que diz o Ministério Público. Após detida análise dos documentos acostados aos autos, entende esta representante do Ministério Público que não existem elementos suficientes para justificar a instauração de um procedimento formal de investigação. UOL, eu não fui nem investigada, quanto mais denunciada. Mas ela continua. Com feito, tem-se que todos os pontos trazidos pelo denunciante anônimo são baseados em ilações e foram devidamente esclarecidos pela Casa da Caridade Inácio Daniel. Ponto, deixa eu dizer. Quando eles começaram a divulgar, e divulgaram em vários jornais, em vários pequenos Instagrams, também vinculados ao UOL, e alguns vinculados à política, porque como eu trabalhava na presidência da República, isso virou uma guerra política polarizada, isso virou também uma guerra de religiões, então eles começaram a mandar em vários, né? Em vários canais, inclusive quando você bota Mayra no Google, aparece lá todos os canais que divulgaram essa notícia mentirosa e que eu espero que tirem por si só, ou então eu vou colocar da mesma forma como coloquei a UOL na justiça. Então, assim que teve essa denúncia anônima, eu mesmo procurei o Ministério Público e levei tudo que vocês imaginarem, eu entreguei ao Ministério Público. Em que pese a promotora dizer, olha, não há investigação, né? Não há necessidade. Eu levei. E é assim que ela diz, todos os pontos trazidos pelo denunciante são baseados em ilações e foram devidamente esclarecidos pela Casa de Caridade. Para exemplificar a ausência de embasamento nas alegações, além das explicações prestadas pela Casa da Caridade, observa-se que em nenhum momento, ao suscitar irregularidades nas contas da organização, o requerente trouxe elementos que comprovem que houve, no mínimo, a solicitação dessa prestação de contas à Casa da Caridade. A Casa da Caridade sempre deixou muito aberta as contas dela. A Casa da Caridade sempre deixou aberta aqui para quem quisesse, inclusive, conversar com aqueles que estiverem recebendo a doação de vocês, né? Então, ao contrário, baseou-se tão somente em relatórios gerenciais disponibilizados no site da organização de forma exemplificativa para então imputar aos trabalhadores da casa a prática de diversos crimes relacionados ao desvio de recursos e lavagem de dinheiro.
Foi tão baixo essa notícia anônima que eles falaram até dos pães que nós ganhamos da Black Maiden, uma empresa de pão aqui, do nosso amigo Alisson. Disseram nessa denúncia que eu seria a dona da fábrica de pães, né? Eu estaria lavando dinheiro porque eu seria a dona da fábrica de pães e a dona da Nutricestas. E a dona da Nutricestas, que é justamente essa empresa que vocês compram as cestas básicas. Olha, chega a ser ridículo isso. E o Ministério Público fala isso são ilações, porque eu levei tudo. Aí, ó. Por outro lado, embora alegue a ocorrência de coação e constrangimento contra seguidores que solicitam essas explicações, não trouxe nenhum exemplo da situação que corrobore suas alegações. Limita-se, entretanto, a citar relatos de pessoas que, por motivos óbvios, aí ele botou aqui, ó, por medo de represária, ainda não foram formalmente apresentadas, entre aspas. Ou seja, a promotora diz aqui, ou seja, nem sequer existem. É extraída, inclusive, possível má-fé do denunciante, ou seja, deles, sem contar a possível intolerância religiosa. Uou! Essa promotora aqui, esse lado da promotoria, não tem nem nada a ver com o que está ocorrendo na delegacia de crimes, né? De crimes contra o racismo religioso, preconceito religioso. Até o Ministério Público, esse Ministério Público que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá, viu isso e você não viu. Veja de novo. É extraída, inclusive, possível má-fé do denunciante, sem contar a possível intolerância religiosa, ao dar a entender que a Casa da Caridade teria sido beneficiada com prestação pecuniária em sede de acordo de não persecução penal por influência de Mayra Rocha, que teria sido testemunha sigilosa nos autos tal. Ocorre que a simples análise dos referidos autos permite concluir que essa alegação não tem um mínimo de fundamento. Mayra não consta como testemunha no processo, sendo certo que as instituições de caridade beneficiadas pela ANPP são aquelas devidamente cadastradas neste órgão ministerial, após análise realizada pela SEMA. Um dos pontos dessa denúncia anônima é que eles disseram, a Casa da Caridade, ela recebe vários tipos de doação. Às vezes, o Ministério Público, num processo, por exemplo, alguém foi condenado a pagar a cesta básica. Então, essa pessoa pode pagar a cesta básica ou ela pode pagar o valor para alguma instituição. Nós estamos inscritos dentro dos órgãos do Ministério Público, da Justiça. Caso eles queiram nos enviar, eles nos enviam a doação e nós enviamos para ele as notas fiscais. E eles tiveram coragem de dizer que eu estava junto com o Ministério Público, porque eles acabaram acusando o Ministério Público, dizendo que num desses processos, que existia uma denúncia, existia uma testemunha oculta, que era um processo que envolvia um acidente com alguém que teria bebido, se eu não me engano. Então tinha uma testemunha oculta, né, para proteger essa testemunha, e eles suporam que a testemunha era eu, ou seja, eu teria mentido sobre o acidente para acusar outra pessoa para a Casa de Caridade receber, sei lá, R$1.000, R$1.500, que é o que geralmente vem. Então, aqui, o Ministério Público teve que explicar como é que funcionam as doações que eles dão. Nós nos cadastramos, nós comprovamos que nós somos uma entidade séria e daí o próprio Ministério Público nos manda. Por isso que ela diz aqui que aí já está extraída, inclusive, possível má-fé por parte do denunciante, sem contar a possível intolerância religiosa. Tamanha foi a mentira. Aí ela diz, por fim, em análise da página do Instagram da Casa da Caridade, verifica-se que eles realizam um trabalho sério. Entenda, UOL, o Ministério Público está dizendo isso. Não somos nós, não sou eu que estou dizendo. É o Ministério Público aqui, ó, num relatório. Por fim, em análise da página do Instagram da Casa da Caridade, verifica-se que eles realizam um trabalho sério e que certamente beneficia e melhora a vida dos assistidos. Conforme os relatos positivos de pessoas, estes sim, existentes na rede social e também nos vídeos disponibilizados no YouTube. A instauração de processo formal, a fim de prejudicar os trabalhos de organização que realiza tamanho trabalho social, deve estar, assim, baseada em elementos contundentes, não trazidos pelo denunciante anônimo.
Portanto, diante da ausência de justa causa, o Ministério Público promove o arquivamento da presente notícia de fato com fulcro, e aí fala o artigo. Remeta-se os autos à Câmara. Quando remetidos os autos à Câmara, todos votaram por realmente homologar o arquivamento. Uau! Eu disse a vocês, em respeito a vocês, ao meu público, que eu ia provar para vocês a minha responsabilidade, a minha lealdade ao trabalho, a minha seriedade. Uau, eu fui exposto, uau, como uma bandida investigada por 8 crimes em rede nacional por você. Eu fui colocada, meu nome na lama, depois de 10 anos. Pessoas me xingaram, pessoas me ameaçaram de morte, uau. Pessoas ameaçaram meus filhos. Fizeram da minha vida um verdadeiro inferno. Meu psicológico foi abalado. Eu não consigo mais ver nenhum jornal. Eu fiquei dias chorando dentro de casa. Eu fiquei dias sendo segurada pela espiritualidade. E por essas pessoas que estão aqui. Eu fui para Franca arrasada. Eu fiz novembro inteiro, arrasada. Eu nunca tive meu nome envolvido em nada. Eu nunca vim aqui a público dizer que era santa. Eu nunca vim aqui a público querer ser santa. Eu sempre disse para vocês que eu sou um Saulo que virou Paulo. Mas, eu nunca tive um processo. Nunca coloquei um processo contra ninguém, Esses são os primeiros. E sou advogada há mais de 12 anos. Sou uma pessoa que trabalho até tarde. Entrei nos órgãos públicos, não foi por política, eu entrei por mérito. Tudo que eu pego, eu trabalho. Sou uma pessoa honesta, minha família é honesta. Meus filhos não tinham nada a ver com isso. E foi necessário 7 meses para que eu viesse aqui poder provar para vocês o que eu dizia. E quem está falando isso aqui, gente, não é qualquer um não, é o Ministério Público. Foi preciso vocês sujarem o nome da Casa da Caridade, sabe? Para eu vir aqui com o Ministério Público mostrando para vocês que a casa é uma casa séria. Eu não estou chorando hoje de tristeza. Eu estou chorando de sensação de justiça feita, mas também é um choro de indignação, porque eu nem precisava estar fazendo isso aqui hoje. Eu não precisava estar aqui hoje falando isso, porque a gente acredita numa liberdade religiosa. Depois que a UOL lançou essa nota na internet, os perseguidores ganharam corpo. Houve vezes que 5 canais de perseguidores faziam live ao mesmo tempo contra mim. Eu dormia com live, eu acordava com live, com diversas mentiras ditas ao meu respeito, ao respeito do meu pessoal. Eu enterrei meu pai com lives subindo no YouTube contra mim, falando da vida pessoal do meu pai, falando da vida pessoal da minha família, falando da minha vida pessoal. Desde a possíveis tatuagens íntimas até minha vida matrimonial. E hoje, 7 meses depois, eu pude vir aqui para vocês, em respeito a vocês, provar que nada disso era verdade. Mas sabe o que é que eu fico pensando? Quantas pessoas não se matam, não tiram a sua própria vida com a notícia dessa mentirosa? Quantas pessoas não se entregam? Eu sabia o que eu plantei, eu sabia o que eu colheria, eu sabia a minha verdade. Eu nunca achei que eu não sairia vitoriosa, sabe? Porque eu sei o que eu plantei. E tudo que eu plantei até aqui foi amor. Eu posso errar, mas vocês verão uma Mayra aqui falando a verdade. Os voluntários da Casa da Caridade, 150 voluntários trabalhando de domingo a domingo. Trabalhando de domingo a domingo. Lá, de cabeça baixa, muitas vezes sendo humilhado. Porque as pessoas pegaram essa sua matéria e tiraram como se fosse o julgamento. Servidora da presidência, médium é investigada pelo MP por estelionato.
Nunca fui nem sequer investigada, quanto mais denunciada. Mas eu sou serva pequena de um Deus grande. Eu disse ao Senhor, está nas suas mãos, Senhor. E me silenciei. E assim como um conselho que eu recebi, silenciei e trabalhei. Fui para frente e fui lutar. Mas isso não é justo. Não é justo que pessoas se matem por coisas desse tipo. Não há nenhuma vergonha em procurar ajuda, como eu disse para vocês, mas também fui ridicularizada. No dia que eu disse que estava tomando remédio, eu fui ridicularizada por um dos perseguidores, por tomar remédio. Minhas cartas, as cartas que eu entreguei devassadas, mães tendo seus filhos colocados na internet, sendo ridicularizados. Inclusive, teve mãe que já ganhou o processo, já ganhou liminar para retirada desses vídeos. Vocês que não acreditam em Mayra, que não acreditam em mediunidade, vocês simplesmente não precisam seguir. Mas deixem os médios trabalharem. Nós estamos num mundo hoje que não tem mais espaço para perseguição religiosa. Não tem mais espaço para esse tipo de violência. Não tem mais espaço para violência. A gente tem que ter espaço para amor. E eu fiz como um lutador. Eu coloquei a guarda e aguentei porrada. Eu aguentei de tudo. De tudo. Eu acho que eu nunca vou poder falar tudo que eu aguentei e minha família também aguentou. Diversas vezes eu pensei em parar. Diversas vezes eu pensei em parar. Mas a espiritualidade segurou na minha mão. Porque tem pessoas que precisam de mim. E eu preciso do trabalho. Vocês me difamaram. Vocês me difamaram. Se eu os perdoo, porque o que aguarda não é aqui nessa terra. Eu tenho o que levar. Tudo que você ganhou nessa matéria aí, Matheus Araújo, e a UOL, não vale nada lá em cima. Destruir família, destruir pessoas, destruir psicológico de pessoas, se meterem na minha mediunidade, não vai valer nada. Eu vou chegar lá e vou entregar um tesouro eterno. Você vai entregar o quê? Agora, perdoar vocês não significa dizer que eu não vou buscar a justiça. Nós já temos um processo, UOL. Você já contestou. Amanhã mesmo, essa decisão do Ministério Público estará dentro do nosso processo. Mas eu vim hoje em respeito a vocês que confiaram em mim, que muitos me deram a mão aqui e também suportaram junto comigo. É para provar para vocês, é para mostrar para vocês. Eu tenho os meus erros, eu sou um ser humano. Mas eu sou correta. Eu sou honesta. Eu tenho minha vida profissional estabilizada, como vocês fizeram questão de colocar, como se ser servidora de um órgão público fosse crime. Servidora da Presidência da República. Eu não entendi o crime que eu cometi. Hoje trabalho também muito agora, em outro lugar também. E ainda inventaram uma mentira que eu tinha saído, né? Que não foi a UOL, mas foi um desses canais de Instagram que divulgaram essa mesma nota da UOL, inventaram uma mentira de que eu teria saído da presidência. Porque depois dessas denúncias tinha ficado inconcebível a minha presença lá. Eu nunca ia explicar isso, mas eu acho que agora merece uma nota. Eu fui convidada a ir para outro órgão público pelos meus chefes, em confiança ao trabalho que nós fizemos na presidência. Eles foram para o outro órgão onde eu trabalho hoje e me convidaram. E eu aceitei sim ir com eles pelo novo desafio, pelo trabalho que nós poderíamos fazer lá, pela confiança que eles me depositaram. Eu pedi exoneração, eu não fui exonerada. E mesmo que eu fosse, isso era uma questão normal da vida, mas eu não fui. E deixei lá dentro grandes amigos na presidência. Todas as vezes que eu volto lá, e eu volto, eu sou extremamente bem recebida. Outra coisa, eu recebi convites também para ficar lá. Mas eu tinha que seguir com os meus chefes, aqueles que sempre me deram a mão, que acreditaram no meu trabalho, que acreditam até hoje. Parem de inventar mentira.
Vocês não gostarem do meu trabalho, não gostar da Mayra Rocha, não gostar do que ela fala, não concordar, é um direito. A mera crítica, para mim, é um direito, pode falar. Mas vocês precisaram criar tudo isso, toda essa coisa feia para difamar alguém. Porque eu tento andar na minha vida de uma forma tão correta que é preciso inventar mentiras sobre mim. Hoje, eu trouxe para você, UOL, em primeira mão, a prova do que eu disse era verdade e do que o que você publicou era mentira. Foi uma barrigada, foi uma fake news. Ontem também nós tivemos o juiz aceitando a denúncia contra os perseguidores, dos quais da minha boca ninguém nunca saberá quem são, porque eu não dou nome ao mal. Eu vim em respeito a vocês. Eu estou feliz, eu estou, porque hoje eu pude provar tudo que eu sempre digo para vocês. E quem está dizendo isso aqui não é Mayra Rocha, é um Ministério Público, um órgão de grande relevância. É o Ministério Público, um órgão que é realmente investigativo, é o Ministério Público que pode ter acesso ao que ele quiser. É ele que está dizendo aqui. É um Ministério Público que não tinha nada a ver com o processo que está correndo na Justiça. E ainda assim conseguiu vislumbrar uma coisa muito simples, a má-fé, a possível má-fé e a possível perseguição religiosa. Meus amores, eu fiz essa promessa para vocês. Eu disse que quando saísse isso aqui, eu vim aqui, 7 meses calada. Hoje eu vim aqui agradecer a todo o carinho, a toda a confiança que vocês tiveram e têm por mim, dizendo para vocês que meu trabalho segue lindo, pleno, sincero, para vocês que precisam. Mayra Rocha nunca se calará, Mayra Rocha nunca parará, e eu sei que eu ainda voltarei algumas vezes aqui para falar sobre o deslinche de outros processos. Não vou dizer aqui que eu espero ao homem procurar e fazer isso fora da justiça, não, porque já está na justiça e ela nem sequer quis dizer nada lá, quanto mais aqui. Mas eu mostrei em rede nacional que o que eu falei era verdade. Foi isso que eu trouxe para vocês. Eu não prometo que todo mundo me amará. Eu nem tenho essa intenção que todo mundo me ame, porque não existe. Então, alguns recados, algumas cartas vão desagradar, é fato. A questão da fé é própria de cada um. Se tem detalhes na carta ou deixam de ter, que tem na internet, não é um problema do médium. O médium não vai entrar em rede social para saber o que está igual ou não. Dizer que nós temos acesso a dados, inclusive a dados de cemitério, é uma coisa terrível. Não ouvir as pessoas que receberam as cartas. E outra coisa, os perseguidores foram atrás de algumas pessoas e algumas caíram na lábia. Algumas pessoas que tiveram comigo. Algumas poucas pessoas que receberam apoio na Casa da Caridade, ombro amigo, que receberam recados. Pessoas que a casa adotou, pessoas que acompanhou o sofrimento e se voltaram contra mim. Foram na internet também falar contra. Mas dessas pessoas eu não tenho nenhuma raiva. Pelo contrário, eu sei o que elas passam por dentro. Eu tive contato com seus desencarnados, então eu sei a verdadeira história de cada um. Sei porque cada um desses que se voltou contra mim não gostou do que recebeu. Mas não pense que eu vou me preocupar com isso. Vou me preocupar com algo que tem em sua rede social ou deixe de ter. Que tipo de acusação é essa? Será, meu Deus, que se eu tivesse uma equipe dentro da Casa da Caridade, supondo que a gente não trabalhasse domingo a domingo, não fizesse nada, se eu tivesse uma equipe, eu ia escrever 6 cartas para 1000 pessoas, gente. O que é que eu ganharia com isso? Eu não gosto da exposição, eu não gosto da internet, eu faço isso por conta que o meu trabalho exige. Eu não tenho nenhuma pretensão de fama, eu não sou artista. Eu não sou artista. Eu sou uma médium, trabalhadora. Eu tenho minha vida financeira estabilizada. Eu não sou rica, não quero ser. Aliás, eu até queria ser para ajudar cada vez mais a caridade. Mas o que eu tenho dá suficiente para mim, para minha família. Mas acusar os servidores que estudaram para concurso, pessoas sérias, pessoas inclusive que são da FEB, pessoas, vocês acusaram pessoas que trabalham com a gente na Casa da Caridade, vocês mandaram para a FEB também, vocês mandaram para tudo que é lugar. Vocês mandaram essa denúncia anônima para todos os lugares que eu passei. Acusar pessoas que trabalham inclusive dentro da FEB. Eu não compreendo, mas eu vou dizer que eu entendo.
Eu preciso passar por isso para me fortalecer. Hoje eu virei um tanque de guerra, mas eu tenho resquícios psicológicos, mentais e espirituais que nenhuma indenização vai tirar de mim. Nenhuma indenização vai tirar. E logo, logo, vocês vão ver a intolerância religiosa sendo atestada num processo, porque eu tenho fé. E aí, depois que isso terminar, eu tive que ser vítima, eu tive que ser pisada, para que outros médios possam trabalhar. Quando isso terminar, nunca mais ninguém vai querer perseguir um médio ou um religioso. Converse com as mães, ó, tem mãe aí. Converse como é que funciona. Por que você não veio assistir uma psicografia? Nenhum dos meus perseguidores já veio a uma psicografia minha, nenhum nunca me procurou para olhar dentro dos meus olhos. Porque eu não costumo mandar recado, eu costumo olhar dentro dos olhos das pessoas. Ninguém nunca me viu baixar o olhar quando falo com alguém, nem em recado, nem em carta, nem nas palestras, nem nada. Se há uma pessoa honesta comigo mesmo, sou eu. No dia que eu não estou pronta para falar sobre determinado assunto, eu não vou. Sei dos meus defeitos melhor do que ninguém. Mas eu sou honesta. Eu sofri a vida inteira, desde pequenininha, na minha cidade até aqui, com a minha mediunidade, com a descrença das pessoas. E precisou você publicar uma matéria de 3 páginas, colocando alguém como eu, como uma criminosa. Graças a Deus, muitos permaneceram comigo. Graças a Deus, eu tive um abaixo-assinado com mais de 24 mil pessoas assinando. Mais de 24 mil pessoas assinando. Meu trabalho não é só carta. Meu trabalho não é só recado. O trabalho da Casa da Caridade, é amor, é abraço, é se colocar na dor do outro, é fazer pelo outro. O que nós divulgamos, não é metade do que nós fazemos. A gente só divulga o que precisa ser atestado pelos doadores. Ninguém sabe o bastidor daquela casa. Ninguém sabe quando eu amanheço devendo 100 mil de cesta básica, para vir uma denúncia anônima dizer que eu era dona da cesta básica. Outra coisa, a Casa da Caridade, desde sempre, foi auditada as suas contas. Eu pessoalmente contratei uma equipe de auditoria desde o primeiro dia. Não precisa ir para a justiça para isso, não. Em 5 minutos você tem acesso. Que é isso? Que mundo é esse? Bom, hoje eu precisava fazer isso por vocês. Eu estou muito feliz. Não vai tirar a difamação que eu tive. Quando bota lá, quando vocês botem Mayra Rocha lá no Google e vai aparecer os canais que também publicaram essa mentira. Vão aparecer os canais. E agora eu vou notificar cada um. Mas esses canais que republicam aquilo ali não merecem respeito. Não merecem. E hoje é um exemplo para vocês. Antes de acreditar em qualquer jornal que colocou alguém como criminoso, busque saber como foi, busque entender, porque eu fui injustiçada. Mas eu sei que eu precisava passar por isso para me fortalecer. Precisava passar por isso para poder seguir meu trabalho cada vez mais forte. Foi por vocês que seguraram a minha mão que eu vim hoje aqui. Por vocês, de alma lavada. Eu sempre soube da minha verdade. E graças a Deus não demorou. A justiça do homem não demorou e a de Deus muito menos. Eu espero sempre em Deus, sempre em Deus. Muito obrigada a todos vocês. Divulguem essa live, botem meu nome no Google e vejam os canais que publicaram. Foram muitos, a pedidos também de outras pessoas, de perseguidores. Essa nota do Ministério Público está pública, tá certo? Assim como todos os processos estão públicos. Os processos quais eu entrei. E bem, essa foi uma das poucas vezes que eu vou falar sobre esse assunto. A próxima vez eu venho dar o resultado dos processos criminais e do processo contra o UOL. Muito obrigada a cada um. E lembre-se, vai ter psicografia sempre agora, em qualquer evento. Mas não terá psicografia no evento de Barbacena, tá, gente? Eu vou avisar as pessoas, não terá. No evento de Barbacena é só uma palestra e abraço, tá bom? É só palestra e abraço. É isso, Edilson. Edilson disse, só falta nós podermos ver o seu sorriso igual a antes. É verdade, ele acompanhou isso de perto. Eu nunca mais sorri como aquela Mayra menina que fazia as primeiras cartas. Essa matéria, ela conseguiu tirar de mim
Meu sorriso de criança quando eu entregava uma carta de criança feliz, porque a loucura que foi tanto atestada era uma coisa boa para as outras pessoas. Eu acho que depois dessa matéria, eu nunca mais fui eu. Eu nunca mais fui eu. Mas eu sou o que eu consigo ser hoje. E sei o que eu preciso trabalhar. Não venho aqui como vitimismo, não. Nunca me vitimizei. Nunca. Mas Deus sabe o que eu passei. No dia que essa matéria foi lançada, Deus sabe. Que foi um dos piores dias da minha vida. Da vida da minha família. Da vida da minha família. Esse choro aqui hoje, Uau, não é tristeza, não. É um choro de justiça sendo feita hoje, pelo menos em parte. Depois que você publicou isso, eu enfrentei inúmeros ataques. Mas eu provei pra vocês. E era isso que eu queria provar. Um beijo muito grande no coração de cada um. Eu amo vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo.